Boa noite a todos. Dando início aí da nossa sessão extraordinária, né, do dia 30 de junho de 2025, para dar abertura, eu gostaria de pedir o vereador Marlon que faça uma oração para a gente, fazendo um favor. Senhor Deus Pai, te pedimos que hoje estenda a mão sobre nós, vereadores, para que tomamos, Senhor, as decisões da qual estão na sua vontade. Pedimos, Senhor, que estenda a mão sobre este município, sobre os seus moradores. Cuide, Senhor, de cada pessoa, cada família, de cada instituição dessa cidade. Pedimos, Senhor, que restitua as nossas saúdes, nos dê força para seguir sempre no teu caminho. Nos dê, Senhor, sabedoria para compreender a sua vontade. Isso é o que te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigado aí, vereador Marlon, né, pela oração. Boa noite os nobres colegas, vereadores, boa noite os munícipes que estão presentes na Câmara. Boa noite a você que está nos assistindo aí pelas redes sociais. Começando aqui, né, isso é uma extraordinária. Para início de conversa, o nosso vereador Isaías não está presente, né, por motivo pessoal. Como é uma extraordinária, a gente, né, não tem a data definida. Ele conversou comigo se poderia estar ausente nesse momento. Eu gostaria de pedir à casa, né, que desse aí o seu veredito aí, se está de acordo. Ok? Beleza? Então, gostaria de pedir ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí das suas residências, pessoal que está aqui no plenário. Sigamos com a nossa chamada. Alcineia Pinheiro César, do PSDB. Presente. Antônio de Oliveira Neto, PDT. Presente. Isaías Custódio Gomes, do MDB. Jorge José da Silva, PSDB. Presente. José Carlos Lovantino, PSDB. Presente. Marlon Amorim, do PL. Estou presente. Osmar Lúcio de Souza, União. Presente. Ricardo Figueiredo, MDB. Presente. Rodrigo França Peixoto, do PL. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Alto Caparaó, do dia 30 de junho de 2025. Em nome de Deus e do povo alto caparoense, declaro aberta a sessão. Como todos os nobres colegas, né, sabem aí, a gente marcou essa extraordinária, né, com a discussão aí de um decreto. Eu coloquei aí na página aí do grupo, todos aí devem ter lido aí o motivo, mas a gente recebeu um ofício, né, dos professores, né, na verdade nem é dos professores, né, é dos professores, né, e gostaria de pedir, Vossa Excelência, se eu posso abrir o ofício em leitura antes da gente passar para votação. Ok? Todos concordam? Beleza? Então peço a nossa secretária que faça a leitura aí para a gente, fazer um favor. Carta aberta à população de Alto Caparaó sobre a paralisação dos professores. Nós, professoras da Rede Municipal de Ensino de Alto Caparaó, que aderimos à paralisação dos dias 25 e 26 de junho, viemos com profundo respeito nos dirigir à população, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, para darmos esclarecimentos sobre os verdadeiros motivos que nos fizeram chegar a este movimento. Algo que em nossa cidade nunca havia acontecido na história da Rede Municipal de Educação. Nossa paralisação não foi contra a comunidade ou contra qualquer pessoa específica, muito menos contra os alunos. Foi uma manifestação legítima em defesa do reajuste do magistério garantido por lei e também em busca da valorização profissional que foi adiada sistematicamente, sem diálogo e sem previsões.
através de respostas frias, feitas somente por ofícios que foram enviados como respostas aos ofícios do Conselho Municipal do Fundeb e da Câmara Municipal, devido às cobranças feitas por eles, mas nenhum ofício dirigido aos professores, nem dando explicações, nem convocando para uma reunião. Vale ressaltar que, a. O primeiro ofício do Conselho Municipal do Fundeb foi enviado à Secretaria Municipal de Educação no dia 25 de fevereiro de 2025. B. O Executivo se valeu mais de um prazo de 1 mês e 5 dias para dar a resposta, pois ela só foi enviada dia 1º de abril de 2025, ganhando assim mais um tempo. C. A Secretaria de Educação foi procurada pela presidente do Fundeb e por funcionária da educação, sendo alertada da irregularidade e questionada sobre quais providências estavam sendo tomadas. E, posteriormente, foi comunicada em tempo hábil da possibilidade de lançarmos mão do nosso direito de paralisação, mas em nenhum momento fomos chamadas para uma reunião a fim de amenizar a situação e nos mostrar quais os planos do Executivo para nos conceder o reajuste. No dia 16 de junho de 2025, ao tomar conhecimento que realmente aconteceria o movimento de paralisação e que às 19 horas iríamos participar de uma reunião da Câmara Municipal, foi que às 13h54, as diretoras das escolas municipais e do CEMEI, mais a presidente do Conselho Municipal do Fundeb, foram convocadas para uma reunião junto com o prefeito municipal às 17 horas do mesmo dia. No entanto, o encontro em nada contribuiu para o avanço no diálogo ou para a construção de soluções. Pelo contrário, serviu apenas para reforçar a convicção de que a paralisação seria inevitável diante da postura adotada. Em vez de abrir um canal de negociação e apresentar propostas concretas, o prefeito municipal optou por declarar: será uma queda de braço. Tentaram impedir? Sim. Nos sentimos coagidas com a ameaça de faltas através da circular número 01 de 2025. Nos sentimos desrespeitadas. Não bastasse a falta de valorização profissional, nós enfrentamos tentativas de silenciamento, de tirar de nós o direito de exercermos algo que nos é garantido por lei. Daí, nosso grupo não foi tão grande quanto deveria ser, mas foi um grupo forte, de profissionais compromissados com a educação e que, com coragem, não se intimidaram, mediante as ameaças que receberam, falta dos 2 dias, até porque tinham um amparo da Lei Suprema no Brasil. Não tiramos a razão das que não aderiram por serem contratadas. Se havia ameaça de receberem faltas, elas tinham reais motivos para se sentirem intimidadas e temerem pela não renovação dos seus contratos. Também teve quem não aderiu por medo de familiares, que têm emprego na prefeitura, sofrerem consequências. Nós entendemos também. Só não entendemos aquelas companheiras de profissão que decidiram não participar e ficaram persuadindo outras para que não participassem também. Foi doloroso ler um texto que foi publicado por um jovem cidadão que provavelmente não conhece a base legal que nos dá motivos pelas quais nós resolvemos fazer a paralisação, mas que, como ele disse, publicou para atender um pedido delas. Tal texto nos acusa de fazermos um ato meramente político, quando, na verdade, parece que a postura delas de não defenderem a classe profissional da qual elas fazem parte é que caracteriza uma demasiada defesa do seu partido político e candidato. Por que cremos assim? Porque nos anos anteriores, no mês de março, caso ainda não estivéssemos recebendo o reajuste, elas já nos questionavam. Já agora, mesmo sem termos uma posição da Secretaria de Educação e do prefeito, nem sequer uma luz no fim do túnel, estão abrindo mão de receber os valores que lhes são de direito. Respeitamos todas, mesmo compreendendo que o silêncio ou a ausência também tem consequências. Lutamos não só por nós, mas por todas, inclusive pelas que não puderam ou que não quiseram estar conosco nesses 2 dias de paralisação. Para aumentar nossa tristeza, durante os 2 dias de paralisação, houve coação, vigilância e retaliação por parte dos membros da administração em algumas escolas, passando para fiscalizar se as diretoras estavam dando falta e já levaram nossos nomes anotados para a Secretaria Municipal de Educação, fazendo valer o que previa a circular acima citada. Tentaram deslegitimar nossa ação.
Anotaram faltas indevidas e se omitiram de suas funções pedagógicas ao tratar a paralisação como um crime, e não como um direito constitucional que ela é. Essas atitudes nos entristecem profundamente, pois esperávamos pelo respeito que não aconteceu, dentro do espaço que deveria ser o berço da democracia e da formação cidadã, a escola. Outra coisa que nos deixou perplexas foi o fato de que, na tarde e noite do dia 24 de junho de 2025, o Executivo Municipal enviou para vários funcionários contratados um termo de cientificação de rescisão contratual devido à necessidade de contenção de despesas. Realmente, o Executivo teve que tomar as medidas cabíveis para diminuir o índice da folha de pagamento, que estava bem acima do que a lei permite. Mas se já era de conhecimento deles tal situação, não entendemos o porquê de só tomarem tais medidas na véspera da paralisação, fazendo surgir comentários na cidade de que as pessoas estavam perdendo o emprego por nossa causa. É importante enfatizar aqui que o reajuste que estamos reivindicando é um repasse do governo federal, destinado aos profissionais do magistério. Não pode ser gasto com o pagamento de profissionais de outros setores. E, inclusive, com tais demissões, as escolas que já estavam com o quadro de funcionários restrito sofreram ainda mais, pois foram demitidas funcionárias que exercem funções extremamente necessárias ao bom desempenho das atividades da instituição de ensino. Precisamos deixar bem claro que em nenhum momento buscamos politicagem ou confronto. Não fomos às redes sociais para denegrir a imagem de ninguém, pois não é a nossa conduta agir com desrespeito. O que publicamos foi unicamente para a nossa defesa, uma vez que muitos falavam que a nossa reivindicação não era justa. Somos educadoras e defendemos o diálogo, a escuta e a empatia. Se houve ataque, julgamento ou discurso ofensivo nas redes sociais, não partiram de nós. Ah, e por falar em redes sociais, aqui vai um comunicado especial para quem publicou que em 2023 o reajuste aconteceu somente em agosto. Em 2023 aconteceram 2 reajustes, um em março e outro em agosto. O de março foi de 20%, o de agosto foi de 15,86%, o restante, somando o reajuste de 35,86%. Se desejarem conferir, no site da Prefeitura Municipal podem ser encontradas as leis municipais que provam que assim foi. A saber, a Lei Municipal 736 de 2023, do dia 9 de março, e a Lei Municipal 749 de 2023, de 22 de agosto. Foi dividido e os funcionários da educação tomaram conhecimento em março que assim seria, por ser um valor mais alto. Em 2025, o reajuste estabelecido pelo governo federal é de 6,27%. O que buscamos é justo, garantido por lei e necessário. O reajuste do piso nacional do magistério, previsto na Lei 11.738 de 2008, não é um favor, é um direito. É um dever dos gestores públicos garantir esse cumprimento, especialmente em um município onde os recursos do Fundeb estão disponíveis desde o início do ano. Ressaltamos ainda que a nossa luta não é apenas por salário, é por respeito, reconhecimento e dignidade. É pela qualidade da educação de nossos alunos que merecem professores motivados e valorizados. Aos munícipes de Alto Caparaó, reiteramos: somos as mesmas professoras que, com carinho e dedicação, educam seus filhos todos os dias. Algumas, inclusive, tiveram a oportunidade de ensinar até mesmo os pais dessas crianças, pois são efetivos no município desde o primeiro concurso. A nossa luta é também por eles. A educação é um caminho, e nós seguimos firmes nessa estrada, mesmo quando ela é difícil. Agradecemos aos nossos representantes no Legislativo, que já têm olhado com sensibilidade para a nossa causa, e pedimos ao Executivo que abra oportunidade para o diálogo, reconheça nossas demandas e construa uma saída justa, sem perseguições ou divisões. Valorizem quem ensina, respeitem quem luta. A educação agradece. Com esperança e dignidade, professoras que aderiram à paralisação da Rede Municipal de Ensino de Alto Caparaó. Alto Caparaó, 30 de junho de 2025. Bom, agradeço aí, né, aos professores por ter mandado essa carta. Eu sei que é uma carta
muito bem explicada, né? Quem sou eu para questionar qualquer vírgula, né, que está escrito nela? E assim, em cima desse, né, termo que vocês disseram, foi que eu, presidente, juntamente com alguns colegas, para resguardar, né, tudo isso, a gente está fazendo esse decreto. E gostaria de pedir o nosso advogado que lesse o parecer do decreto antes que a gente coloque ele em votação. Doutor, só aguenta um pouquinho aí. Eu vou pedir ao secretário, obrigado, vereadora, que lê o decreto nosso primeiro, né, da casa, depois o parecer, para a gente entender como é que funciona, né? Porque foi feito. Projeto Decreto Legislativo número 003/2025, de 24 de junho de 2025. Revoga a circular número 01 de 2025, nos termos em que dispõe e dá outras providências. A Câmara Municipal, na pessoa de seu presidente, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decreta. Artigo 1º. Fica sustada a validade da circular número 01 de 2025, em sua integridade, expedida pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 2º. Caso sejam reeditados atos administrativos de mesma natureza e para a mesma finalidade, sem nenhuma alteração nas circunstâncias de fato referentes ao pagamento do reajuste anual do magistério, ficam tais atos, desde já, destituídos de validade jurídica por manifesta ilegalidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua promulgação. Alto Caparaó, Minas Gerais, 24 de junho de 2025. Ricardo Emerick Figueiredo, presidente da Câmara Municipal. Tem mais alguma coisa a acrescentar, doutor, nesse decreto? Ou é só isso mesmo? O decreto já está todo incluído? Então, faz favor, leia o parecer do decreto para a gente. Parecer da Procuradoria. Trata-se de projeto de decreto legislativo número 3 de 2025, que visa sustar a validade da circular número 1, expedida pelo Poder Executivo Municipal. Há uma vez que não há óbice no que toca à iniciativa legislativa, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica Municipal. Logo, em não havendo iniciativa reservada, são legitimados os vereadores em caso para a deflagração do processo legislativo. Há duas, no que concerne ao mérito do projeto de decreto legislativo, ora objeto do presente parecer, verifica-se sua absoluta constitucionalidade e legalidade nos termos doravante esposados. O direito de greve é um direito constitucional e inalienável assegurado aos trabalhadores, a teor do que preceitua o artigo 9º da Constituição Federal. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os mandados de injunção número 670, 708 e 712, reconheceu o direito de greve aos servidores públicos civis nos termos da Lei 7783 de 89, Lei de Greve. Nesse sentido, a propósito, dispõe o enunciado 316 da súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, aspas, a simples adesão à greve não constitui falta grave, fecha aspas. Além disso, trazemos à baila a mais recente e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, consubstanciada no recurso extraordinário número 693456, cuja tese assegurou ser incabíveis descontos em remunerações quando restar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. A essa luz, a conduta ilícita do Poder Executivo Municipal no que concerne à não concessão do reajuste anual a que fazem jus os valorosos profissionais do magistério, haja visto o ofício número 73 do chefe do Poder Executivo, em resposta ao requerimento número 9 de 2025, aprovado por esta Casa de Leis, ofício executivo esse que, na vã tentativa de justificar o injustificável,
invocou o artigo 22, parágrafo único, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, como suposta base legal idônea para a não concessão do referido ajuste. Ao invocar, entretanto, o referido dispositivo para fins de justificar o não pagamento do reajuste anual obrigatório aos valorosos profissionais do magistério, o chefe do Executivo produziu, a toda evidência, prova de sua atuação ilegal, uma vez que aludido dispositivo ressalva 4 hipóteses que, independentemente de estar regularizado ou não o índice relativo à despesa de pessoal, devem ser pagas pelo Poder Executivo, a saber, sentença judicial, determinação legal, determinação contratual e a revisão geral anual, a que fazem jus todos os servidores públicos, artigo 37(10) da Constituição Federal. Neste passo, o reajuste anual a que fazem jus os valorosos profissionais do magistério deriva de determinação legal, constante do artigo 5º da Lei 11.738 de 2008, circunstância que, ao se configurar como uma das exceções referidas no artigo 22, parágrafo único, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, prova a um só tempo a legalidade do exercício da greve pela classe mobilizada, bem como a ilegalidade do Poder Executivo Municipal ao não lhes conceder o reajuste a que legalmente fazem jus. De mais a mais, apesar do estado de ilegalidade mantido e patrocinado pelo Poder Executivo Municipal, sobreveio a edição da Circular número 1 de 2025, subscrita pela Secretária de Educação, cujo conteúdo, ao desprezar todos os dispositivos legais que incidem no presente caso, chegou ao cúmulo de averbar que, aspas, seria registrada falta aos servidores que, sem justificativa legal e administrativa aceita, fecha aspas, bem como consignou que, aspas, a ausência injustificada implicará as devidas anotações nos registros funcionais com os reflexos legais previstos, fecha aspas. Logo, o teor mesmo da circular número 1 de 2025 desconsidera, sem qualquer pudor, o estado de ilegalidade mantido e patrocinado pelo Poder Executivo Municipal no que toca ao não pagamento do reajuste anual a que faz jus o magistério, em ordem a traduzir verdadeiro instrumento de inibição no que se refere à adesão à greve, bem como serve à revelia da Constituição e das leis, como mecanismo de eventual represália mediante a abertura de processos administrativos arbitrários. Portanto, o projeto de decreto legislativo número 3 está elaborado em consonância com as diretrizes da Lei Complementar número 95 de 98 e devidamente acompanhado de sua justificativa, cujo teor reputo bem fundamentada. Em sendo assim, damos parecer favorável a fim de que o projeto de decreto legislativo em referência siga para votação em plenário a fim de sustar a validade da circular de número 1/2025, nos termos do artigo 46, inciso 14 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Ao parecer, presidente. Bom, lido o decreto e também o parecer, se algum vereador quiser fazer o uso da palavra, que fique à vontade antes da votação. Também pode ser também aquele que, na hora que for votar, pode justificar o seu voto também. Fica a critério de vocês. Ok? Pode ser depois. Presidente, pela ordem, a gente teve uma procura também das pessoas, das professoras que não aderiram à greve. Também se manifestaram e pediram para ser representada aqui no plenário. Se o senhor me permitir ler uma carta delas. Sim, ué. Umas partes têm todo o direito. Eu vou ler então. Nós, professores da rede municipal do ensino de Alto Caparaó, queremos mais respeito de pessoas públicas que estão vindo às redes sociais falarem em nome da nossa classe. Procurem mais informações antes de demorar horas para gravar um vídeo ou montar um texto. Porque hoje, os professores que aderiram à paralisação são uma minoria, sendo muitas que assinaram a lista de paralisação
ao ver que se tratava de uma luta política e não de um reajuste salarial. Estão nas escolas trabalhando. Por isso, hoje as escolas municipais estão todas funcionando normalmente. Inclusive, muitas professoras estão dobrando para que nenhum aluno seja prejudicado nesses 2 dias. E, por favor, procure aquelas professoras que não estão ligadas ou fascinadas com política, que vão deixar claro que em nenhum momento estão sendo ameaçados e etc. Como alguns insistem em dizer. E as professoras também lembram que esse aumento já aconteceu nos meses de junho, julho, agosto na gestão anterior. Então, procurem mais informações antes de englobar 100% da classe de profissionais que hoje estão nas escolas de cabeça erguida, porque sabem que não estão fazendo parte de um ato meramente político. Desde já agradecemos. Também quero dar os parabéns, né, às demais que trouxeram essa carta, né, pela coragem de mandar uma carta para cá, até uns favoráveis, outros, né, explicando os 2 lados da moeda. E eu não vou entrar nesse mérito, né, porque esse mérito não cabe a mim, sobre a questão se está certo ou correto. A única coisa que eu vou falar publicamente aqui, da minha pessoa, que em nenhum momento, nenhuma professora, ou seja, qualquer pessoa veio falar comigo de protesto por causa de política. Eu estou falando por mim. Se os demais quiserem dar o seu parecer, fique à vontade. Mas politicamente comigo ninguém falou nada. Só falou que a paralisação, porque a gente teve a reunião antes, né? E me entregaram em mãos, falei em rede social aí, rede social não, em grupo de WhatsApp aí, me entregaram, se eu não estou enganado, 16 ofícios pedindo um bate-papo, uma conversa, ou sei lá o que, né? Está na casa aqui, portanto eu até mandei anexado junto com um requerimento aí para o nosso executivo. Eu estou falando por mim, né? Politicamente, igual foi citada a última carta ali, falando que é politicamente. Então, política, quem está na política somos nós, né? Vereadores e prefeito e etc. Da minha parte, não teve nenhuma pessoa que chegou perto de mim falando que ia fazer um protesto para poder me ajudar, digamos assim, politicamente, né? Para ser mais claro aí, que a população entender. Olha, cara, nós vamos fazer a paralisação para te ajudar muito lá, beleza? Aí você ajuda nós. Então, não teve isso, ok? Então, fique à vontade os vereadores, na hora de dar seu voto, e expressar sua votação. E eu vou colocar o decreto em votação. Como vota o vereador Lúcio? Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Boa noite aos professores aqui presentes, a todos que estão nos assistindo. Eu vou ser breve, tentar ser breve, senhor presidente. Mas eu tenho uma historinha para contar agora que aconteceu comigo recentemente. Eu estou afastado desde o dia 12 de dezembro e estava pela INSS, houve um erro, uma falta de informação de documento e eu estou sem receber desde janeiro. Fui fazer uma perícia agora dia 16 em Muriaé, peguei um perito despreparado, onde eu acredito eu que são pagos para falar não, e me analisou a minha situação não como um profissional da educação, como motorista profissional que há 27 anos exerce essa função aqui no município. E ele analisou eu querendo uma aposentadoria ou afastado como vereador. Então foi deferido essa situação contra mim. Fui aconselhado pelo meu advogado a retornar aos trabalhos da prefeitura, aonde, como citei anteriormente, há 27 anos faço parte dessa cidade. Creio eu que, como um bom funcionário, que nunca tive uma advertência, sempre passei por vários prefeitos, em segmentos até contrário político, e sempre tive um respeito muito grande de todos.
E ao retornar aos trabalhos, gostaria, estou citando essa situação minha porque acaba servindo também para alguns que está acontecendo agora. Às 16 horas, estava acordado entre eu e o secretário, o chefe de transporte, a quem foi muito bem recebido, Vitor, que eu voltaria a trabalhar na minha rota, mas porém eu só iria mudar o horário, que eu ia trabalhar na parte da tarde, sempre trabalhei na parte da manhã. Falei, sem problema, eu preciso retornar aos trabalhos que estou sem receber. Quando foi às 18 horas, através de uma pessoa que trabalha na recepção, que também não tem culpa, porque recebeu ordens, eu fui afirmando, ela me afirmou através do áudio dela, está guardado, que eu teriam eles me trocado de secretaria. Sem baixar uma portaria, sem um documento, sem uma conversa, apenas, creio eu e afirmo, uma perseguição política. Eu, funcionário, é uma coisa. Eu, vereador de oposição, é outra. Então, que tenha respeito, uma administração que está começando agora. Vamos respeitar todos os funcionários. Funcionário, ele é o bem maior do município, é o que faz as coisas acontecer no município, não é prefeito nem vereador, não. Nós precisamos dos funcionários todo instante. Se tem uma rua limpa, se tem uma sala de aula que os alunos estão aprendendo, em outros segmentos, outros setores. Então tenha respeito. E eu fui perseguido, e afirmo isso em plenário, porque para mim não comprar uma briga, eu preferi ir lá na doutora, pegar um outro laudo e voltar para o INSS até resolver a minha situação. Então isso aqui eu não estou tirando atrás do cotovelo, tem como eu provar. Infelizmente é vergonhoso o que está acontecendo em Alto Caparaó. É uma situação de coagir ou de perseguir. Então, senhor presidente, nesse relato meu, eu acho que se eu votasse contra esse decreto, eu tinha que apanhar. Então, eu sou 100% favorável a esse decreto e peço ao prefeito, se o senhor não estiver ciente de toda a situação que está acontecendo, senhor prefeito, que o senhor possa se inteirar mais dessa situação, porque tem pessoas de bem, de família, e que tem uma carreira aqui em Alto Caparaó, que não entrou ontem como funcionário, não. Eu tenho 27 anos de profissão aqui. E graças a Deus, trabalhei em vários setores e muito me dediquei e graças a Deus, tentei fazer jus ao meu salário. Então, eu acho um desrespeito, uma perseguição. Então, eu sou 100% favorável e agradeço o tempo que o senhor me permitiu isso, senhor presidente. Obrigado. Como vota o vereador Lavantino? Senhor presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, a quem está nas suas residências nos assistindo, as pessoas que se encontram nesse plenário, as professoras, nossos jurídicos que aqui estão, doutora Elisa, doutor Carlos, na qual também, novamente cumprimento todos os funcionários da casa. Meu amigo, em especial o Itamar, que ali está, que sempre eu não canso de falar, que realiza um brilhante trabalho no cemitério municipal, a todos os funcionários que me tratam tão bem, que aonde eu chego e peço alguma coisa em prol do município, a qual eu fui eleito para isso, que me trata muito bem, agradeço. Hoje mesmo eu solicitei um funcionário uma demanda, e dentro do possível fui muito bem atendido, graças a Deus, quero agradecer. Eu sempre falei, não é de hoje, às vezes a comunicação, vereador Antônio, ela precisa ser, vamos dizer assim, mais abrangente. Eu acho que isso tudo está acontecendo hoje, porque, o que acontece? No passado eles falaram assim, mas no passado pagou no período tal, pagou no período Y, mas houve, o que a gente entende, um comunicado, olha, vai pagar no período X, tanto que pagou em março de 2023, depois pagou lá
em agosto. Eu acho assim, o que faltou aí foi falar assim, olha, vamos poder pagar no mês tal, ou no final do ano. Que aí eu acho que não haveria paralisação, não haveria essa questão. O que faltou, no meu ponto de vista, o que eu estou vendo que está acontecendo. Porque é igual foi falado muito bem por vossas senhorias, vai pagar. Mas, pessoal, mas quando? O dinheiro já está na conta lá. E não é salário. É o subsídio, né, que o Ministério da Educação, através do MEC, a valorização dos profissionais da educação. Então, assim, é só essa colocação. Eu acho que faltou isso aí. Faltou essa questão assim, olha, vai ser em novembro. Acho que não teria esse tudo que aconteceu. E eu vejo o seguinte, assim, às vezes também foi falado na carta aberta, na primeira carta, ano passado, quem não aderiu esse ano, cobrou ano passado. Que fosse pago, aí foi feito esses detalhes. Eu lembro dos outros anos anteriores também, né? Sempre teve essa discussão, não estou aqui falando que a administração passada pagou ali naquele momento, porque a gente sabe das dificuldades. Só que chegava a secretária e falava assim, olha, né, a Silésia, vai ser pago, prefeito, conversamos, vai ser pago na data tal, no mês tal. Poderiam ter aqueles que não ficaram satisfeitos, mas pelo menos tinha ali uma data. Eu acho que faltou foi essa sensibilidade aqui. Esse é o ponto, né, que para os próximos anos possam atentar a isso. E gente, vamos ser sinceros, vamos falar a verdade assim. Direito é direito, direito à greve, direito à paralisação, né, ficar crucificando quem parou é o direito. Eu sempre falei nas minhas prerrogativas aqui de vereador que eu defendo 3 categorias para um país se tornar primeiro mundo. É a educação, é a saúde e é a segurança pública. País que segurança pública, saúde e educação que não são valorizados, e não estou falando a nível de Alto Caparaó, estou falando a nível de um contexto geral, ele não passa a ser primeiro mundo, né? Porque a gente depende dos professores para estarmos sentados nessas cadeiras aqui, saber ler, escrever, ter uma profissão. A gente depende da saúde para poder exercer a nossa profissão. A gente depende da segurança pública para poder exercer também a nossa profissão, porque você chega numa cidade e não tem segurança pública, é um caos que está acontecendo nesse país. Você chega num local que não tem educação, que não tem saúde, então você não caminha para ser um país de primeiro mundo. Então, essa colocação, eu acho que faltou essa sensibilidade. Espero, né, como o vereador Lúcio falou aqui em relação a essas questões, o prefeito amanhã fale, vamos no dia tal fazer o pagamento, está na conta, que cesse essa questão de perseguição. Eu acho que essa fala, vamos todo mundo voltar àquele ânimo de todo mundo respeitar todo mundo, trabalhar, e que dê um prazo, falar, vai ser dia tal, mês tal, eu creio que todos vão concordar com isso, né? Eu acho que isso vai ser benéfico para todo mundo. E eu sou a favor do decreto, senhor presidente, tá? Deixar aqui minha fala. E a gente ia apaziguando os ânimos, né? Ia apaziguando. Nós temos um município para administrar. Essa casa é taxada que a gente quer atrapalhar, a gente não quer atrapalhar ninguém, pelo contrário. Não votamos nenhum, apesar que não chegou projetos aqui. Agora tem a LDO que está na casa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E todos os vereadores aqui fizeram emenda, tá, senhor prefeito? Todos os vereadores, até a base do senhor fez emenda na LDO, como nós fizemos quando era a base no passado, né? Então, assim, virar projetos para essa casa, e aí a população poderá medir se a gente está contra o município por ser oposição, mas até o momento não estamos contra, não. Estamos trabalhando.
Ah, mas porque vocês votaram projetos aí, que o prefeito vetou o projeto, que não poderia ser colocado, vocês estão querendo ser prefeito. Não, é nosso direito, nós fomos eleitos. Cada um foi eleito nessa casa aqui, cada um tem o direito de colocar um projeto, cada um tem o direito de se manifestar. Agora dizer assim, ah, vocês estão atrapalhando. Não, nós não votamos nada, não embargamos nenhum projeto aqui do prefeito. Não. Qual projeto que nós embargamos aqui do prefeito? Hã? Não embargamos projeto aqui não. Ele nem entrou em pauta. Esse projeto não entrou em pauta. Então, assim, eu só penso que a gente possa, juntos, ir construindo. Como diz o vereador Isaías semana passada aqui, vamos construir as pontes, vamos sanar os problemas. Eu estou falando uma fala aqui de conscientização e, o senhor falou? Conciliação. Eu acho que eu estou falando isso aqui para que o nosso município, quem está me entendendo, né, que a gente possa ser respeitado como vereador, que a gente possa respeitar os demais, que não fique querendo jogar a população contra nós, porque a gente não está jogando a população contra ninguém. Convidar o prefeito, vamos tomar um café conosco aqui nessa casa. Tire um dia, vem cá tomar um café. Vamos ver umas arestas que estão, às vezes, emperrando o negócio, né? Estou terminando, presidente. Essa fala é minha, tá? Que eu chamei o prefeito passado a tomar café comigo, né? Mas estou terminando aqui para isso. Vamos tomar um café. Vamos chamar os secretários, vamos tomar café, secretários. Vamos vir todo mundo na sala. Vamos lavar a roupa suja ali em cima. Que a gente costuma falar que a gente lava ali de vez em quando, briga, né? De vez em quando a gente fala, mas no final sai todo mundo, coisa. Vamos sentar, né? No passado também tivemos problemas, não foi, né? Eu da base tive problemas com o secretário no passado, todo mundo sabe disso. Esse nobre colega aqui, quantos dias me chamou, até a gente tomou uma cervejinha junto um dia para a gente alinhar um pensamento, né? Porque eu estava tão revoltado com as coisas que estavam acontecendo, e ele me chamou, vem cá, sentei lá. E a gente tomou um cafezinho, uma cervejinha junto, batemos um papo, depois fui lá conversar com o secretário. Então, assim, eu acho que o que está precisando, o presidente colocou muito claro isso, para a gente tentar, né, dar um rumo aqui. Então, terminando a minha fala, novamente, sou a favor do decreto. Espero que não tenha retaliação mesmo, porque é direito, greve é direito paralisação. Nós precisamos valorizar, nós precisamos acariciar o nosso município, né, que tem muitas coisas para ser feito, já vem sendo feito e vai continuar fazendo. Então, eu vou deixar essa minha fala aqui, vou encerrar, né, sendo solidário com todo mundo e pedindo. Vamos abaixar as espadas, porque nós da oposição estamos querendo ajudar também aqui. A casa não está em momento algum deixando de ajudar, como a base está ajudando aí, como o presidente tem trabalhado muito bem nessa casa aqui, colocando todos os trabalhos, né, como essa casa tem andado. E ela é uma casa independente, gente. Ela é independente. É um poder independente, né? Muitas das vezes vai apoiar, a base vai apoiar, muitas das vezes a oposição também vai apoiar alguns projetos, e vai ter vezes que a base também não vai apoiar o projeto. Como no passado não apoiou, como no passado eu não apoiei, meu telefone ligou, você é da base, você não está apoiando. Eu falei, peraí, gente, meu compromisso aqui é com o município, como muito bem diz o presidente. É com o povo de Alto Caparaó, né? E quando eu voto nessa casa, eu voto consciente. E para não alongar, que eu já alonguei, né? Desculpe, o presidente me deu essa oportunidade pela primeira vez, ninguém reclamou aqui em plenário, para eu falar demais, mas estão reclamando na rede social, eu falo demais. Termino aqui, presidente. Até que enfim o munícipe falou com você aí, né? Beleza, precisou de mim não, né? Como vota o vereador Jorge? Olha, já que é cobrança, primeiramente, boa noite a todas e a todos, né? Para esses que estão nos acompanhando pelas redes sociais, quero dar os parabéns aos professores. Vocês estão certos, colocar
aí a cara para bater, mas eu acho isso muito vergonhoso, se tratando do prefeito que prometeu diálogo, né? Eu quero falar diálogo primeiro porque, por exemplo, eu já fui 3 vezes no posto de saúde, chega lá, não tem. Por exemplo, está aqui gravado, pedi para marcar uma consulta urgente. Está marcando até ontem. Se eu não pego, não levo, não vi. Então, o secretário do prefeito, infelizmente, Lovantino, não está igual a gestão passada, não. A gestão passada, né, a gente começou com 3 de oposição, depois fomos 8 os apoiadores, tivemos problemas com o secretário, né, mas teve diálogo, teve porta aberta. Por exemplo, eu posso ligar para o Bilu que agora, que ele não atende, né? Por exemplo, tinha um cachorro que te engana ali, eu ia até fazer um vídeo, mandar, mas falei, não vou mandar que não adianta, não vai nem ver. Mas em relação, eu acho que o presidente tomou a atitude certa de fazer esse decreto, e eu quero dizer que eu sou a favor dos professores, e quero pedir encarecidamente, Sebastião, senta com todos eles e paga o que é deles. Porque se o dinheiro está na conta e é deles, por que não pagar? Tem que pagar, ué. Na realidade, nós somos um povo 100, né? Que foram dito em vários discursos que agora somos 100. Então, eu quero deixar essa fala, presidente. Não vou falar muito, porque senão vou tomar muito tempo aí também da casa. E meu voto é a favor, tá? E muito obrigado aí, e obrigado a todos. Como voto, vereador Rodrigo? Primeiramente, boa noite a todos, aqui em plenário, e quem nos assiste na live, né? Bom, senhor presidente, gostaria de fazer uma pergunta ao vereador Lúcio. Primeiramente, vereador Lúcio, o senhor falou aí que eles vão te oferecer trocar de setor. Só quero te fazer uma pergunta, se é para desvio de função. Você poderia me responder? Muito bem colocada a sua pergunta, vereador. Em primeiro lugar, não foi um desvio de função. Em momento algum, eu citei isso. Eu citei a falta de respeito por um funcionário com 27 anos de carreira, mais de 15 na educação, e ser trocado de uma pasta para outra, não desmerecendo a funcionária que me ligou. Pelo contrário, ela não tem culpa nenhuma, ela obedeceu ordens. E de uma forma, eu não sou jurídico, mas poderia até perguntar ao nosso aqui se pode fazer isso com um funcionário sem um decreto ou alguma coisa assinada, que nem o setor que faz isso, que é o setor lá da RH, que fala, me desculpem, não sabia. Então, assim, é um desrespeito. Eu estou vendo que o senhor quer defender a administração como o senhor é funcionário também. Eu vejo que isso aí é um desrespeito, como está tendo um desrespeito com aqueles que estão reivindicando o seu direito, através dessa circular. Nós todos aqui somos cientes que está coagindo, está fazendo esses profissionais ficar com medo. E eu acho que a administração pública não pode começar um mandato tentando coagir ou tentar colocar um funcionário debaixo do balaio, desculpa a expressão. Então, só essa situação. Debaixo do balaio está famosa essa frase. Então, essa é a minha resposta, ô vereador. Eu, em momento algum aqui, eu citei que eu fui transferido ou que eu estou desvinculando do meu cargo. Eu estava na secretaria lotada há mais de 15 anos, na Secretaria de Educação, sem nenhuma advertência, sem nenhuma reclamação, afastado por questão de saúde, e ao retornar, que eu iria retornar aos trabalhos, porque eu também preciso tratar da minha família, eu tive um desrespeito dessa atual administração, que eu fui transferido sem um chefe imediato me passar, pelo um funcionário que estava no final do exercício, apenas me falando que no outro dia era para me apresentar em outra secretaria. Se fosse para mim trabalhar, tudo bem, eu trabalharia, mesmo porque não vejo problema algum trabalhar em outro setor.
Eu já sou motorista há 27 anos nessa prefeitura e, graças a Deus, trabalhei em vários setores, na saúde, na educação, até operador de máquina, desvinculando da minha função, eu fiz para tentar ajudar a administração. Agora, o desrespeito que foi comigo, como funcionário, é o que está acontecendo com alguns aí. É só isso. Ô, vereador Lúcio, eu te fiz essa pergunta, que eu iria encabeçar aqui um requerimento, assinando a seu favor, se tivesse desvio de função. É uma coisa aqui que não aconteceu no passado. Eu vou entrar em detalhes. Eu gostaria de perguntar ao Lavantino, ele falou que questão de perseguições, Lavantino, quais perseguições estão acontecendo no município? Que você vê. Vossa Excelência falou que está acontecendo perseguição aí. Ligou? Falei perseguição? O senhor falou. Não, então eu errei. Vossa Desculpa. Excelência falou que tem perseguição. Não, eu Para zerar as perseguições, para a gente tentar... para que a gente possa voltar, todo mundo viver a normal. Quando eu falo assim, é porque igual está dizendo aqui, né? Foi colocado pelos professores aqui. Não estou falando que eu estou sendo perseguido, não. Tá? Estou falando que está sendo falado. Não, o senhor falou referente aos outros. Mas eu estou falando assim, do modo geral, que se houver perseguição, para que a gente possa parar e trabalhar todo o conjunto. Eu vou falar aqui, né? Todo mundo junto. Eu vou falar aqui, né? Defendendo o executivo, não. Sim. Por isso que eu perguntei ao vereador Lúcio se ele estava em divisão de função. Que no passado, se vossas excelências lembram bem, o vereador, que não era vereador mais, candidatou a prefeito, né, voltou como funcionário. Né. O excelentíssimo prefeito anterior, no 7º dia, tem agendado, notado, tudo documentado. 7º dia, me pegou, me colocou em desvio de função, motorista de caminhão, dirigi caminhão de lixo. Nenhum de vossa excelência aqui teve a audácia ou a hombridade de chegar e defender um funcionário. Na época, nenhum de vocês. O único que teve que falar alguma coisa foi o vereador Jorge. Falou no WhatsApp, pedindo voltar para a máquina. O pessoal ficou reclamando, o único. E foi no WhatsApp, ainda levou do prefeito que peixe morre pela boca, né, vereador? Tem o áudio rodando pela cidade aí. Ouviu isso do prefeito. Vou falar uma coisa. 7 dias, eu nunca peguei um caminhão na minha vida, um funcionário. Isso acontece, um acidente. Nunca tinha pego um caminhão na minha vida. 7 dias. Aí, 11 horas, eu estava andando devagar, 11 horas, o prefeito me chama lá no quartinho lá da prefeitura, lá, eles, os secretariados, os demais lá, os cabeças, os capangas, né? Para falar que eu estava atrapalhando o andar do serviço do município. Isso é o quê? Me fala o que é isso que o prefeito fez? Fazer isso com um funcionário que trabalhou a vida toda, se dedicando pelo município, fazendo o serviço correto para o município. Que eu nunca enrolei, sempre fiz um trabalho excelente para o município. E outra, no coadjuvo não foi só a mim, não. Até o vereador de oposição aqui, ó, que foi feito com esse vereador aqui, no passado. Vocês devem lembrar muito bem, questão de hidrômetro, jogou aqui. Uma casa de respeito, chegar e jogar um hidrômetro de qualquer jeito. Você entendeu? Vocês estão falando de perseguição, de funcionalismo. Na gestão passada, funcionário de rua aí, eu estou falando mais em minha pessoa mesmo, que eu estou falando que eu aprovo. Tem documentado, tem Facebook, tem tudo registrado. Isso é uma prova. Quem quiser ver e falar assim, está falando mentira? Eu trago aqui os vídeos que eu tenho gravado lá. Eu trabalho no caminhão do lixo. Eu trago e mostro para Vossa Excelência. Você entendeu? O vereador Lúcio está sendo transferido eu acho injusto, Lúcio. Sabe por quê? Porque o mesmo prazo que o ano você teve de trabalho, eu também tive. Eu tenho certeza que você dedicou o máximo da sua profissão. Um bom funcionário, você tem que valorizar ele, independente de ser A ou B político. Você entendeu? Então, assim, eu acho muito feio para essa casa. Isso aí, ô Zé Carlos, infelizmente, cara, a gente tem que olhar para trás e ver as coisas que aconteceram no passado. Os professores que estão reivindicando o direito deles, sou favorável à classe deles. Mas tem a outra classe também que não foi favorável. Como é que a gente arruma? Direito deles? Estão se sentindo onerados? Entra na justiça. E eu apoio. Assino até junto, vou ter testemunho se for preciso. Você entendeu? Eu acho assim, que a gente tem que ver ambos os lados. Faz direito, todo mundo tem. Já falamos aqui, ó, índice, pessoal, funcionaliza tudo, ninguém recebeu índice não, PSF, querendo um direito deles também. Merendeiras, né? Hoje, o quadro da educação, se eu não me engano, é mais de 150 funcionários, se eu não me engano, a quantidade de gente que engloba esses estagiários, né? Vários outros grupos. Então, Lúcio, a minha indignação, você me perdoe, está pegando sua fala, que eu peguei, não te queimando, falando a realidade que aconteceu no passado comigo, entendeu? Eu fiquei 4 anos
4 anos, não fiquei os 4 anos de desvio de função. Eu fiquei 1 ano praticamente de desvio de função, trabalhando no caminhão de lixo, aguentando bucho, abuso, você entendeu? Mas Deus é tão bom, Deus me deu vitória, e muito bem dada, muito bem dada. Um cara ficar 4 anos fora da política, ter a votação que teve, é que o povo viu o que estava fazendo com a gente. E não estava fazendo só comigo, não. Tinha gente, funcionário, tinha medo até de falar isso, abrir a boca. Aí vem falar que agora a gestão está perseguindo, gente, pelo amor de Deus. Se é direito deles aqui, Zé Carlos, vão dar o direito que é deles. Eu sou a favor. Agora, e o que trabalhou? A gente tem que ver também, ué. Eu acho assim, senta com o prefeito, se ele tratou de dar o pagamento, ele tem que dar, ué. Se vê o pagamento, ele não pode negar, não. Isso eu vou cobrar dele. Isso aí eu vou cobrar dele. Seu prefeito, nem que você paga no último mês do ano, mas você é obrigado a pagar. Com retroativo, a janeiro, a lei não manda. É o correto. Então, só para os nobres edis falar, aí esse negócio de perseguição, vamos terminar esse assunto, senão não vamos botar muita coisa à tona lá atrás, muita coisa. Vai ficar feio aqui dentro dessa reunião se a gente for levantar as coisas que aconteceram no passado. E eu não quero falar de passado, quero falar de presente, vamos trabalhar junto, trabalhar unido, o município crescer. Só isso, senhor presidente. Eu vou me abster de votar no projeto em consideração a ambos os lados. Senhor presidente, posso só a réplica? Ô, vereador, Porque você me perdoa, mas o assunto está saindo do contexto, tá? Eu estou vendo que não é nada disso que a gente está aqui, você me perdoa, mas vamos deixar para a próxima, para a gente debater isso aí. Porque o assunto é o decreto dos professores, e já começou, eu acho que os outros também vão falar sobre isso, só até me desculpe, tá? Mas vamos deixar o barco tocar, depois a gente, numa outra oportunidade, eu abro sessão sobre isso, ok? Como vota o vereador Antônio? Boa noite, presidente, novos vereadores. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu também, o presidente, fiquei como se a gente fica numa sinuca de bico, porque a gente tem uma classe que está paralisando, buscando seus direitos. Hora alguma a gente está falando que não é direito de vocês, que vocês estão certos em cobrar, mas também tem uma outra classe que não aderiu e cobra a gente também. Então a gente fica numa situação muito difícil, porque é bem complicada essa situação. Sinceridade, eu acredito que os novos vereadores aqui já é um dos piores projetos e debates que a gente tem, porque é uma classe que todos nós aprendemos com vocês. Todos os professores ensinam todas as outras funções que tem nos profissionalismo. E eu, presidente, para não deixar chateado nenhuma parte que aderiu à paralisação, nem a que não aderiu, eu pela primeira vez dentro dessa casa nunca fiz isso. Nunca. Eu vou abster meu voto porque até então eu não estou tendo não estou sabendo o que fazer, eu não tive ainda um entendimento, porque eu penso o seguinte, igual eu estou falando, é a primeira vez dentro dessa casa que eu estou abstendo um voto, porque eu penso que a pessoa tem que ser o sim, sim, o não, não. Mas disso aqui, até agora, eu não consegui ter entendimento. Eu abstenho meu voto, presidente. Como vota a vereadora Alcineia? Está com a palavra? Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Boa noite a todos que estão em plenário. E boa noite a todos que nos assistem nessa noite. Senhor presidente, a gente lamenta, né, porque nada disso precisava de estar acontecendo, né? Então, assim, eu também vou bater na tecla diálogo, porque o que nós estamos vendo aqui desde o início é essa falta de diálogo, porque nós reunimos, né, por várias vezes, e que foi nos passado foi isso, que chegassem, que conversassem, né? E na última reunião que nós tivemos aqui, nós até sugerimos que marcasse uma reunião, executivo, legislativo, professores, para a gente conversar, né? Então, o diálogo não aconteceu. Então, assim, é lamentável, porque é tão bom, tudo se acerta quando tem diálogo. Nós estávamos com uma lei aqui há pouco tempo, estava difícil para entrar em acordo. Nós reunimos,
votamos todos a favor, naturalmente, né? Então, assim, o que a gente, né, vamos falar mais uma vez, que possa haver diálogo. Então, não foram só a classe da educação que nos procurou por causa desse reajuste, são várias classes dos trabalhadores. Então, eu espero, né, que tenha diálogo com eles também, que expliquem para eles, né? E o que nós estamos votando aqui nessa noite, vereador Toninho, né, que você não entendeu, é que essa circular, ela tira o direito daqueles que paralisaram, entendeu? Então, assim, eles têm direito, garantido por lei, né? Então, assim, por isso que eu vou votar a favor, porque aqueles que não quiseram, né, parar, tudo bem, a gente respeita, cada um tem seu direito. Mas aqueles que pararam, aquelas profissionais que pararam, elas são amparadas por lei. E nós, em momento nenhum, nós vereadores, estamos aqui para fazer a lei e também para fazer com que seja cumprida a lei. Então, se de repente veio uma circular que vai tirar esse direito, né, delas, então nós estamos aqui para votar a favor, né, e garantir o direito que elas têm. Eu voto a favor, senhor presidente. Como voto, vereador Marlon? Como eu falei aí na reunião anterior, eu me compadeço da causa, entendo que precisa do aumento pessoal, porém, gostaria de deixar claro aqui, nós aqui, os 9 vereadores, nós representamos a totalidade do município. Se você parar para ver o outro poder, que é o poder executivo, representa uma parte, então de 52% mais ou menos. E nós aqui, nós 9, se somar os nossos votos todos, a gente representa a totalidade de todos os eleitores da cidade. E a gente precisa dar voz a todos do município, né? Por isso, né, teve aqui a carta de vocês, né, parabenizo vocês. Hoje não tem nada a reclamar dos professores do município. Tenho 2 filhas que saíram, assim, muito bem encaminhadas das nossas escolas municipais, não tem nada a reclamar, mas a gente tem que dar voz a ambos os lados. Por isso, a pessoa que me mandou essa carta pediu para não ser citado o nome dela, o direito dela, que ela não é uma pessoa pública, então a gente não tem obrigação de falar quem que é, mas a pessoa procurou a gente pessoalmente e pediu para ler. Então a gente deu voz a esses aí em torno de 85% do funcionarismo da educação que não aderiu à greve. Parabenizo vocês pela coragem de ter aderido à greve, realmente é direito de vocês. E reitero a palavra de alguns vereadores aí, pedindo diálogo do Executivo, que melhore o diálogo. Eu sou da base, peço ao Executivo aí que melhore o diálogo. Tenho certeza que vai se acertar aí. E, no mais, o meu voto vai ser... Eu vou abster o meu voto, por conta do, apesar de ser voto perdido, vou me abster em prol da totalidade do município. Então, eu parabenizo vocês pela coragem, mas parabenizo aquelas pessoas também que fizeram de tudo aí para que o setor de educação não parasse. Bom, o decreto foi vencido por maioria, né? 4 a favorável e 3 abstenção. Mas antes de fechar essa reunião, eu só gostaria de contar uma historinha, como alguns vereadores citou aí. Não vou levar em mérito político, mas eu vou levar em mérito profissional. Classe que merece respeito. Classe de educadores. Vou contar uma historinha. Esse dia eu estava me refletindo quando os professores começaram a reunir com nós aqui, que teve a reunião, e quando ele me entregou aquele ofício, 16 ofícios, e eu fui para casa e fiquei pensando, caramba, por que eu entrei nesse negócio de política? O que eu estou fazendo aqui? Aí eu me lembrei de um passado que um cidadão sentado aqui onde eu estou, representando, vou falar mais alto para você escutar, representando
né, o presidente dessa casa derrubou minha mãe do ofício que ela estava trabalhando. Aí eu pensei, caramba, eu tinha 14 anos de idade. Aí eu pensei, tá aí porque eu venho aqui e bato de frente o tempo inteiro com as coisas injustas que acontecem com o cidadão aqui dessa cidade. Tá aí a resposta de alguém que vai para o Facebook e fala assim, o Xandão. Vou falar porque eu descobri. Quando municipou Alto Caparaó, a minha mãe, lá no passado, era chamada de merendeira, né? Hoje já tem um nome bonito aí, né? Que é serventes escolares. Trabalhou 14 anos, desde quando eu nasci, eu com 14 anos de idade, tomou um pé na bunda do prefeito dessa cidade e do cidadão que estava sentado aqui, na cadeira aqui, que poderia ter brigado por ela lá. E sabe quem era o cidadão? Genro da minha mãe, que era o Batista Laje, que está lá, ó, pode olhar, o segundo presidente dessa casa. E eu não tenho vergonha de falar quem é não. Isso é quem era o prefeito? Delfino Emerick. E por coincidência ou não, eu peguei o MDB, que era dele, olha, engraçado. E estou aqui, há 24 anos depois, vendo a injustiça ser programada de novo. E da onde vem essa injustiça? De Caparaó. Olha que coincidência. Porque foi de lá que a minha mãe foi chutada. Porque foi de lá que ela era 14 anos trabalhado, de servente escolar, né? Que era a turma do Xavier. Aí eu pensei assim, caramba, por que hoje está acontecendo isso? Coronelismo. Porque quem conheceu o passado lá 40 anos atrás, 30 anos atrás, a política lá, hoje não, hoje mudou. A política lá era coronelismo. Né? Eu não vou entrar em detalhe por que é coronelismo, mas eu só vou contar a historinha da minha mãe por causa disso, tá? O que aconteceu com a minha mãe? Foi municipado Alto Caparaó. Vou dar só uma simulação aqui para quem está em casa entender. Municipou Alto Caparaó, a minha mãe pertencia a quem? Caparaó de Baixo, porque lá era o prefeito. Mas se foi municipado, onde ela teria que estar? Caparaó de Cima. Começaram o ping-pong. Não, a senhora tem que ir para o Caparaó resolver isso. Não, a senhora tem que vir para Alto Caparaó. Não, a senhora foi... O que aconteceu com a senhora? Porque ela foi contra, né? Porque no passado lá ela não votou no primo dela, que é do MDB, porque a minha mãe não gosta do MDB. Né? Votou do outro lado. O que aconteceu lá no passado, 14 anos atrás? Desculpa a expressão de alguns vereadores que falou que não é perseguição. Perseguição. Que nem o presidente que estava aqui para poder defender ela, conseguiu defender, se ele defendeu, né? Que eu acho que não defendeu. Porque eu, 14 anos de idade, eu ainda vou perguntar esse cara a cara se ele defendeu ela. Porque eu acho que não. Então aqui, ó, eu quero para alguns aqui que vai para a rede social, vou falar aqui com toda seriedade. Aqui não é Xandão, aqui é o Ricardo. O menino que veio de um bairro que está sendo humilhado pela cidade. Todos que moram fora do bairro, todos não, que é até feio falar essa palavra, né? Alguns que não moram na Baixada do Cornélio, porque a Baixada do Cornélio está virando tráfico de droga. Aí eu pergunto quem mora no bairro do ex-prefeito Juninho Jacomel. Lá não tem não, né? Quem mora no Serra Monte? Lá não tem não, né? Lá na saída da rua? Não tem não, né? Não tem tráfico de droga não. Então assim, eu acho que quem vai para a rede social falar merda, primeiro vai lá morar lá, porque é o único lugar que eu nasci e quero morrer lá. Porque para mim é um dos melhores lugares, porque eu não morei em outro lugar, né? Não, eu morei aqui na Reta também. Então, eu morei lá a vida inteira, então não sei como é que é outros lugares. Mas nós, vereadores aqui, nobres vereadores aqui, todos, tenho certeza, que já viu falar em ponto de droga em vários bairros aqui dessa cidade. Ou é mentira? Então assim, gente, hoje eu tinha certeza que ia dar empate. Porque se o nosso vereador Isaías estivesse aqui, eu não sei a posição dele, mas você já pensou se eu abstesse também? Quem ia desempatar? Olha bem, eu não sei, eu não posso falar por ele, né? Mas se ele abstesse ou votasse contra, quem ia decidir? Não ia ser eu? Então esse discurso já está na minha mente há muito tempo, por isso que eu estou dando esse discurso aqui. Injustiça, eu venho de infância, com a classe que respeito,
85%, igual o vereador falou aqui, então só tem 15% que não quer esse índice. Então, prefeito, faz o seguinte, dá o índice para 15%. Ué, tem 85% que não quer, ué. Se ele está indo contra a própria sua classe, porque ele não quer. Então, ficou facinho para o senhor, tá? Agora ficou, ó, beleza, 15% só. Ficou bom demais. Porque eu vou falar mais além. Se é desempate, eu não ia tomar essa injustiça de novo. Porque isso aconteceu com a minha mãe lá atrás, tá? Uma senhora que tem várias senhoras até hoje, que está aposentada por tempo de trabalho. E toda senhora que está me assistindo aqui, tem filho dentro da prefeitura. Nós somos 14, não tem nenhum trabalhando na prefeitura, tá? Nenhum. Nós temos dentro da nossa família, que é muito grande, professoras, técnico de enfermagem, enfermeira, eletricista dos bons, tá? Pedreiro, eu não vou falar não que a nossa família é muito grande, senão vai dar aqui a noite inteira. Mas não tem nenhum contratado, tá? Uma enfermeira foi contratada agora há pouco tempo, terceirizada. Porque tem o tal do, como é que chama aí? Nepotismo. Que eu escutei uma baboseira aí que até secretário não poderia contratar um parente porque era nepotismo também. Ô, doutor, se eu estiver falando errado, aí você me acorde aí que eu vou preso, tá? Mas até professor, gente, até secretário não poderia chamar parente porque era nepotismo. Olha para você ver, o que secretário tem a ver com nepotismo? O vereador, tudo bem, até concordo, né? Não ser contratado porque é nepotismo. Mas um secretário não pode contratar uma outra parente porque é nepotismo. Eu não entendi, foi nada nisso aí. Mas, gente, vocês me desculpem o desabafo, mas é pura verdade. Eu não tenho a cara que escondi, não sou Xandão. Não sou, acho que me chamaram até de Luft. Olha para você ver que nome de abado que me chamaram. Luft, não sei nem falar esse nome desse caralho desse trem. Que Deus já jogou ele lá do céu, já não é à toa. Então ele fica para lá, gente. Ué, vai querer jogar isso em cima de mim? Pelo amor de Deus, velho. Você tá doido, rapaz? Como é que... tem o vereador Jorge também foi. Mas você é um diabinho bem pequeno, né? Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, mas isso é sério. Quando você coloca o nome de um ser humano, de um diabo, pelo amor de Deus, gente, eu acho que essa pessoa aí não é humana não, porque tem que ter o conhecimento. Porque o anjo que me colocaram o nome foi expulso do céu. E será se essas pessoas estão querendo me expulsar do Alto Caparaó? Que nem no Mãe Mirim eu fui para nascer, eu nasci aqui dentro, meu umbigo é enterrado aqui dentro. Eu nasci aqui, com muito orgulho e muita honra. Enquanto eu estiver aqui dentro, eu não quero injustiça. E se Deus abençoar, quem me colocou aqui, acho que quer a mesma coisa. Não quer injustiça. Então, assim, esse discurso aqui, eu sei que o projeto já foi votado, mas eu já estava preparado para o desempate, né? Não precisou, graças ao bom Deus, não precisou desempatar, porque não vou nem falar mais nada, que senão daqui a pouco vamos processar. Mas que Deus abençoe a todos vocês, profissionais, tá? Que Deus abençoe essa pessoa que colocou lá no Facebook, que ela coloca o joelho dela no chão, porque é uma uma recém-batizada. Às vezes ela não está sabendo muito o que ela está falando, né? Da palavra de Deus. Que Deus abençoe, né? Eu não levo isso pro coração, não. Porque é ruim a gente ser chamado disso. De Xandão até gostei da palavra, mas essa outra aí, gente, eu não sei nem falar o nome, graças a Deus, que eu não sei falar o nome direito. Não, eu não quero nem repetir, porque daqui a pouco eles vão fazer chacota aí da palavra que eu falo errado. Mas é com sinceridade.
E o mais, o decreto foi aprovado por todos, né? E peço à vereadora Alcineia. Coisa rápida. Foi chamado de ser de nome ruim também, você tem direito para falar. Eu quero dizer o seguinte, a pessoa quando ele fala mal do outro, ele está falando mal de si mesmo. A pessoa quando ele xinga o outro, ele está xingando a si próprio. Para mim, você pode me xingar de tudo quando é nome. Não me põe na mão em mim, já fico satisfeito. Mas isso aí é o seguinte, essa pessoa que fez isso, tanto com a sua pessoa quanto com a minha, que Deus tenha misericórdia dela lá, ou dela ou dele, né? Porque as misericórdias de Deus que se renova sobre nós, né? E quando se trata de política aqui a gente está num debate, a gente está num diálogo, a gente quer o melhor. Por exemplo, eu não tenho nada contra político, mais nada. Por exemplo, o Rodrigo ali, como me citou, por exemplo, na minha conversa com o ex-prefeito na época, só para encerrar, eu pedi várias vezes que voltasse o Rodrigo para a função dele. Porque eu sei que ele é um cara de qualidade de trabalho, né? E isso é normal. Agora, por exemplo, hoje, nos dias de hoje, por exemplo, a essa situação de hoje, o município de hoje não tem atendido demanda minha. Pode ligar, Rodrigo, se é perseguição, não sei, certo? Mas que atende, não atende não. Por exemplo, você mesmo foi exemplo. Aquele dia do carro na saúde, questão de urgência. Né? Nós estávamos em BH, de lá você ligou e resolveu a questão do carro. Mas para mim não atendeu. Porque eu não sei, né? Qual o mérito. Mas tudo certo. Mas obrigado aí, presidente, por essa palavra e que Deus abençoe a todos. E Deus abençoe essa pessoa que falou esse nome com nós. Jorge, eu vou falar igual Jesus falou, né? Perdoa eles, né? Porque eles não sabem o que diz, né? Vereador Rodrigo. Senhor presidente, essa sessão é uma sessão importante, né? Gostaria de solicitar à secretária e coloque essa ata na íntegra, por gentileza. Tá joia? Até minhas palavras também? A sua, o final aí foi bem demorado, né? Mas se Vossa quiser pôr também, quiser, pode pôr. Então eu quero a minha também, tá? Porque esse nome aí eu Coloca quero ela na aprender a íntegra. falar ele Não, lá que no céu. Que aqui eu não quero falar, não. Lá no céu. Serve de base para os professores, caso precise, entendeu? Não, beleza. Com essa gentileza. Obrigado. Show de bola. Vereador Marlon, 5 minutos é demais. Só para registrar em ata aí também, na minha opinião, esse documento não se aplica. Então, assim, na minha opinião, eu não achei legalidade um decreto abolir uma circular. A circular é simplesmente um recadinho, é um ofício, é um primo do ofício. Então, na minha opinião, pode registrar em ata aí, não se aplica o documento. A sessão está encerrada. Se a vereadora Alcineia fazer esse privilégio para nós, te agradeço. Pai amado, Deus bendito, louvado e agradecido seja sempre o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus, por mais essa sessão, Senhor. Deus amado, nós te pedimos, Pai, que o Senhor seja o primeiro, Senhor, a sentar, Deus, em cada cadeira aqui, Deus, nos dando sabedoria. Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que haja paz, que haja compreensão, Senhor, porque tudo é teu, Pai. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar dando entendimento a cada um, que juntos, ó Deus, nós possamos trabalhar para o melhor, Deus, do nosso município, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo e te pedimos que o Senhor fique conosco sempre, com cada família aqui representada, Senhor. Deus, que o Senhor seja Deus com cada professor, com cada profissional da educação, Senhor. Deus que lida com nossas crianças, dê sabedoria, Deus, cada dia mais, paciência, Senhor. Que a presença do Senhor esteja ali, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus amado, te pedimos, meu Deus, por cada profissional, Deus, cada trabalhador, Deus, da nossa cidade, ao encontro, Deus, de cada um, Senhor. Deus, essa cidade é do Senhor Jesus. Que todos nós, ó Deus, possamos nos unir cada vez mais para fazer o melhor, Deus, para que nossa cidade seja melhor a cada dia. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante do Senhor e pedimos, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. No nome de Jesus Cristo. Amém.